Está começando o programa da hora desta segunda-feira, semana começando, novos assuntos bastante polêmicos, como a invasão ao STF e muito mais. Política, educação e economia, você vai ver no nosso programa de hoje. É tudo isso no Da Hora e ele começa agora. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Já estou aqui com Gabriel Viana, Rochelle Roldão, semana começando, mas eu não terminarei a semana aqui com os meus colegas, né? Tô logo olha entrando o sorriso, de férias. Gabriel, olha isso. Ai, é isso, né, gente? Começamos aí o nosso programa, infelizmente, com esse vídeo do fatídico dia de ontem, onde o STF foi invadido por terroristas, porque isso se enquadra, assim, em terrorismo. A gente vai falar muito sobre isso que aconteceu ontem. E é isso, né, Rochelle, Gabriel, começamos. É isso, vamos falar bastante do ato antidemocrático que aconteceu ontem em Brasília. A Polícia Federal vem cumprindo aí seu papel, vem prendendo, já prendeu mais de 1.200 pessoas. Então, realmente tem muito pano para manga para a gente comentar hoje aqui no Da Hora, além de, claro, outros assuntos que a gente separou para você aí de casa. É isso, Rochelle. O que você comemora nesta segunda-feira? Nesta segunda-feira, dia 9 de janeiro, comemora-se o Dia do Astronauta. Esta data é comemorada desde 1961, quando o astronauta russo Yuri Gagarin proclamou a famosa frase "A Terra é azul". O ser humano dava um importante passo na história da astronomia e exploração do espaço. E é comemorado também o Dia do Fico, quando em 1822 o então príncipe regente Dom Pedro declarou que permanecia no Brasil e não voltaria mais para Portugal. É isso, e antes da gente começar, de fato, a falar de diversos assuntos, eu queria falar para você participar do nosso programa de hoje. A nossa direção vai colocar, aí está, o nosso WhatsApp na tela. Logo depois você também pode escanear o nosso QR Code com a câmera do seu celular e ele vai te levar para as nossas redes sociais, Instagram, WhatsApp. Mas a gente espera muito que você participe do nosso programa de hoje, conte tudo o que você achou desse ato antidemocrático que aconteceu no STF, sobre todos os outros assuntos que a gente vai comentar aqui. A sua participação é muito importante e ajuda todos os dias o nosso programa a se tornar ainda melhor, né? E agora a gente vai falar sobre o açude que sangrou, porque é a notícia que todo cearense, nordestino gosta de ouvir. O açude Germinal em Palmácia, na região maciço de Baturité, sangrou na última sexta-feira, dia 6, sendo o primeiro de 2023 a chegar à sua capacidade máxima dentre os monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGER. De acordo com o órgão, o reservatório vinha perto de sua capacidade máxima desde o final de dezembro. O açude tem capacidade de armazenar 2.107 metros cúbicos de água. Notícia boa, né, gente? Ótima, maravilhosa. Né? A gente sabe que nesse início de ano é o período em que muitos açudes vão sangrar aí pelo nosso estado, pelo Nordeste, que é o período tradicional de chuvas, né, que a gente tem aqui. E logo tão cedo
um açude lá em Baturité, não é isso? No maciço Sim, de Baturité, já sangrou. Então a gente espera que essa cena seja muito comum nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses, que leve água para muita gente que precisa, que tem um abastecimento aí um pouco dificultado durante o ano. É isso. Continuando ainda nessa questão, açudes, banho, a gente vai falar de uma notícia muito triste, porque o litoral de Fortaleza apresentou um mar impróprio para banho em quase metade dos locais testados. As informações são da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará e, segundo o órgão, dos 33 postos de medição, 15 apresentaram nível de poluentes acima do recomendado. Os outros 18 estão com nível adequado de limpeza da água. Os locais indicam 8 trechos com faixas contínuas de mar, em que não é recomendado entrar nas águas. 7 trechos, por sua vez, estão próprios para banho. A coleta foi feita na última quarta-feira, dia 5, e os resultados foram válidos até o último domingo, dia 8. A limpeza do mar no litoral leste de Fortaleza, na região que vai da praia do Titanzinho até a Sabiaguaba, há 3 trechos impróprios para banhos, totalizando 6 postos de medição. A entrada no mar é indicada em outras 3 faixas, com 7 pontos de coleta de água. As praias impróprias para banho são a Praia do Titanzinho, Areninha da Praia do Futuro 1, entre as ruas Ismael por Deus e Doutor Antônio Carneiro, da rua São Francisco Montenegro, próximo ao posto da Guarda-Vida 06, até a Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema. Próprios para banho são a Praia do Serviluz, do Farol do Mucuripe, a Rua Israel por Deus, a Rua do Clóvis Matos até a Avenida Santos Dumont, praias de Sabiaguaba e Abreolândia, da Foz do Rio Cocó até a Rua Teófilo Ramos. Se você quiser conferir outros trechos impróprios para banho, é só você digitar lá no Google mares impróprios de Fortaleza para banho, que vai aparecer total. Tem outros trechos, outras vias que a gente, se trouxesse aqui, ia demorar um pouquinho mais, então você pode conferir aí da sua casa. Mas muito trecho triste, ali da leste-oeste, né? A gente sabe que já há muito tempo que é impróprio para banho. Mesmo assim, a gente consegue encontrar pessoas lá. Sim. Né, Só de você passar ali pelos arredores já sobe ali um mau cheiro. Sim. É uma situação muito complicada, porque a gente sabe que o turismo no Ceará é muito forte. E as nossas praias, querendo ou não, são o carro-chefe desse turismo. Então, ter essa praia, um grande trecho do nosso litoral aqui da capital, impróprio para banho, é algo muito ruim, tanto para a gente quanto para os turistas e, claro, para a nossa economia. Então, que a gente comece a repensar isso, não jogar lixo no mar, não jogar lixo na praia, mas também as grandes empresas ali ao redor do litoral que jogam seus dejetos na praia, que são as maiores causadoras. Isso, os hotéis ali exatamente perto. E vale salientar que essas praias são mais em Fortaleza. Você pode ver que no Ceará, fora de Fortaleza, as praias não são tão impróprias. Ou seja, porque em Fortaleza realmente existe... Até porque em outras praias tem a taxa de conservação. Em alguns locais. Em alguns locais tem isso, pode né? ver gerir aí. Mas a gente tem que ver também pela questão que Fortaleza, a praia não é só a beira-mar. Não é só o turismo em Fortaleza, lógico, a grande parte dos hotéis todos estão mais localizados ali, só que muita gente que vem, muita gente que mora nos bairros, mora perto, utiliza as outras praias. Praia do Futuro, Caça e Pesca, Serviluz, Titanzinho, Sabiaguaba. Tá crescendo Então, assim, Fortaleza não é só beira-mar. As autoridades têm que desviar um pouco dessa atenção, que é só colocada ali na beira-mar, na orla da Praia de Iracema, e em outros pontos de Fortaleza, porque a gente tem muitas casas, muitos bairros que são ali nesses locais e muita gente utiliza da praia. Aí os turistas acabam reclamando que eles se hospedam na beira-mar e tem que ir para fora de Fortaleza, para as outras praias, porque aqui mesmo em Fortaleza elas são impróprias para banho. E aí eles se hospedam na beira-mar e tem que estar se deslocando para praias como Canoa Quebrada, Morro Branco, porque em Fortaleza mesmo... Cumbuco, Jericoacoara, Isso. né? Então, isso aí pode acarretar uma crise econômica, né? Nós somos um estado do Nordeste. Sanitário também. Muitos gringos, pessoas de outros países procuram o Nordeste para turismo, para terem experiências que lá fora não tem. Lugares frios, lugares, né? Assim, mais país longe tropical, não tem, né? que tem aqui. E
Eu não digo nem só as autoridades, mas as próprias pessoas, os próprios habitantes não cuidam muitas vezes. A gente teve o caso do Réveillon de Fortaleza, que acontece no aterro da Praia de Iracema, que foi encontrada mais de 1 tonelada de lixo. Então, a culpa também não é só das autoridades, mas claro que eles têm que dar essa atenção para as outras praias, para os outros locais. E não deixar dessa forma, né? Metade dos mares de Fortaleza impróprio para banho. Então, é complicado. Rochelle? Em dezembro de 2022, o conjunto dos 12 produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza registrou uma inflação de 3,7%. A alta nos preços de 11 dos 12 produtos da cesta básica fez com que um trabalhador, para adquirir os produtos, respeitadas as quantidades definidas para a composição da cesta, tivesse que desembolsar 653,99 centavos. A gente tem aí na tela alguns dos produtos da e a cesta diferença básica, né? entre novembro e dezembro e a quantidade aí dos produtos que foram utilizados para fazer essa amostragem. Você confere na sua tela o reajuste que tivemos do mês de novembro para o mês de dezembro. A carne foi um desses produtos da cesta básica que teve esse aumento, assim como diversos itens. E você confere o levantamento do Diese. E é isso. E aí a gente tem uma média de R$ 653, né? Valor da cesta básica. Valor da cesta básica. Bem básica. Básica. Mas o salário mínimo é o quê? R$ 1.200. Então, só de alimento já vai metade. 1.300 Aumentou agora, em 1º de janeiro. Foi Já até tá aquela em questão que a 1.300. gente falou que o salário do brasileiro aumenta R$ 100 e o dos políticos 10 mil. Mas, colocando na balança, se uma cesta básica, a média de uma cesta bem básica, é 653, quase metade de um salário mínimo, onde é que entra gás, energia, água, aluguel, IPVU, IPTA, ou IPVA, IPTU, né? Lazer, Que tem que ter o lazer, ninguém é gente, robô, né? ninguém é de ferro, né? Nesse mês agora de janeiro, escola, matrícula, material escolar. Então, assim, não acompanha, gente. É impossível, não tem como acompanhar. E aí, como é que faz? Como é que fica, né? Muito complicado mesmo. E após 2 anos sem realização do pré-carnaval de Fortaleza, por conta da pandemia de Covid-19, o evento já tem data prevista. Vai começar no dia 20 de janeiro e encerrar no dia 12 de fevereiro, ocorrendo sempre aos finais de semana. A Prefeitura divulgou a lista dos polos e horários das festividades. A festa acontece em 12 pontos da capital, alguns deles tradicionais, como a Praça do Ferreira, o Mercado dos Peões e a Praça João Gentil, a famosa Gentilândia, no Benfica. Toda a programação deve contemplar o público infantil e adulto. As atrações ainda não foram confirmadas. Coisa boa, né? É isso, pré-carnaval muito bom para quem é daqui de Fortaleza. Tem também no Dragão do Mar, esquecemos de citar. A gente traz amanhã um compilado que a Prefeitura preparou aí com todos os dias e horários e os locais também do pré-carnaval. Algo muito tradicional para quem é aqui da capital. Final de semana você pode ir ali para o Mercado dos Peões. Tem gente que do Mercado dos Peões já desce ali para Beira-Mar, a pé mesmo, que é pertinho. Ali na Praça da Gentilândia, no Benfica, lota. muito tradicional. Que Então, mesmo fora de época de carnaval já é muito lotada, né? A tem uma Gentilândia. reclamação dos moradores da região. Até porque teve um bar lá, que né, a gente pode falar, mas que cresceu muito, abriu outro. Muito E conhecido. o barulho ali também é... E é todos os dias lá. Isso. Segunda a segunda. Sim, Isso, a nossa direção falou que também tem os blocos de carnaval, que são muito conhecidos. que é o Alfazema, né? Acho que Alfazema sim, também. Alfazema. Enfim, são várias festas. Tem grupos ali pequenos que se organizam para ir, né? Mas muito interessante a questão da prefeitura ter pensado no público infantil ao público adulto, né? Porque a gente vê muito destinadas sempre ao público adulto. E pensar nessa questão das crianças é muito importante, né? Porque também se torna uma experiência para eles, assim. Claro que totalmente diferente, com fantasias, os confetezinhos, algo muito, muito mais controlado do que é ali o pré-carnaval
dos adultos, mas muito bom essa iniciativa e que dê tudo certo, que volte Pra quem não com vai poder tudo. viajar, né, Érica, fica na capital, Muita gente trabalha, folga ali Lembrando que a dois gente dias ainda está falando do pré-carnaval. do pré-carnaval, então ninguém Porque viaja. geralmente no carnaval era na Domingos Olímpio, né, ali que eles fechavam. Mas Não sei ainda como- tem, não? Vamos tem ver ainda, se nesse tem ano como ainda, vai tem, ser. só que é Isso, Maracatu, né? Isso. Mas os pré-carnavais aqui de Fortaleza, eu lembro que antes da pandemia de Covid-19, começavam lá em novembro já. Eu fui dia 30 de novembro, lá no Dragão do Mar. Então é uma tradição muito forte aqui da nossa cidade e que por 2 anos ficou parada, né? Então que volte com tudo, com toda a força, que seja algo pacífico, sem brigas, vandalismo, que a gente sabe que infelizmente sempre tem, sempre acontece. Mas é isso, que bom que está voltando, né? Rachele? Bolsonaristas furaram o bloqueio, invadiram o Congresso, Planalto e STF. Um grupo de bolsonaristas invadiu o Congresso Nacional em Brasília, neste domingo, dia 8 de janeiro. Segundo o presidente interino do Senado Federal, Vital do Rego, MDB, os manifestantes já adentraram a área do Senado Federal. No local, policiais militares tentaram, de maneira frustrada, conter as invasões utilizando spray de pimenta. O grupo de extremistas também entrou no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal, STF. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, acompanha a situação. A esplanada dos ministérios estava fechada deste sábado devido aos atos bolsonaristas programados para este domingo. As manifestações foram organizadas nos últimos dias por meio de grupos de apoio ao ex-presidente no WhatsApp e Telegram, com o intuito de cercar Brasília e parar tudo. Os manifestantes saíram do acampamento em frente ao quartel-general do Exército, no setor militar sul, por volta de 13h30, em direção à esplanada, com cartazes de Forças Armadas, cumpra seu julgamento e para libertar o Brasil do comunismo. Apesar de não terem sido cadastrados junto à Secretaria de Segurança Pública, a pasta garantiu que os atos públicos seriam monitorados de maneira integrada entre as forças de segurança e outros 29 órgãos. O secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, condenou os ataques e disse que determinou providências imediatas para restabelecer a ordem no centro de Brasília. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, criticou o ato e reforçou que o GDF deve enviar reforços. Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer, escreveu o chefe da pasta. No dia 12 de fevereiro de 2014, o MST reuniu mais de 15 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Eles derrubaram barricadas e a polícia reagiu com spray de pimenta e 22 policiais ficaram feridos e foram atendidos pela enfermaria do Palácio do Planalto. Nesse movimento, os sem terras pediam para que mais famílias fossem assentadas. Houve confusão e confronto com a polícia. Rachele? Quando a fumaça preta subiu em alguns pontos da esplanada dos ministérios, seria sobre o vandalismo praticado contra os prédios públicos durante o ato no dia 24 de maio de 2017, em Brasília. Temer chamava o protesto de baderna. E aí o que eu quis colocar aí foi em relação a essas manifestações que já ocorreram e o que está ocorrendo agora, que os bolsonaristas estão fazendo o que eles sempre criticaram e eles estão fazendo da mesma forma. E a polícia reagindo de uma E- forma inesperada. E aí Ou a gente esperada. colocou aí que teve foram 2 manifestações, né, tanto do MST como no período do Temer, do golpe que ele deu na Dilma, que era conhecido como autoritário. E aí os bolsonaristas são contra esse tipo de... diziam ser contra, e agora a gente viu nesse domingo que eles fizeram igual ou pior, agiram realmente de uma forma terrorista, dando munição aí para o atual presidente Lula, É isso, Gabriel. dando munição para o presidente Lula, Alexandre de Moraes realmente. Não, e o que eu achei intervir, muito, né, a Polícia muito Federal. absurdo foi que, enquanto tudo isso estava acontecendo, essa invasão, muitos policiais parados, sem fazer nada. Tirando E, Érica, foto, eu acho incrível, sabe o que é? conversando com outros poucos que não invadiram, né? Tinha gente do lado de fora que ficou vendo. E os policiais ali conversando, batendo papo. Mas quando é
para atirar bala de borracha em estudante, em professor de rede pública que está ali lutando por um aumento, lutando por um trabalho digno, na hora o spray de pimenta sai, na hora a armazinha de choque funciona. Mas ontem teve também, alguns levaram tiro e tudo, mas o que eu queria dizer é que enquanto eles estão aí depredando o patrimônio, que o nosso dever é preservar o patrimônio público, né? A gente é a favor que tenha essa preservação. O presidente está na Disney, né? Então, assim, O ex-presidente, desculpa, gente, desculpa. O ex-presidente está na Disney e eles estão fazendo isso sabendo que não vai dar em nada, porque a gente pode comparar essa manifestação com o Capitólio, que inclusive ocorreu em janeiro de 2022. Eu estava aqui com a minha nota. Pois é. E aí ele aí o Capitólio, foi o que aconteceu? Foram presos, não deu em nada. Então, a mesma forma vai ser aqui, não vai dar em nada. Eu acho que a principal diferença foi o que a Érica ressaltou. O tratamento da polícia com as pessoas nos dois atos. Dá para perceber a diferença. No de 2014, você percebe a polícia bem veemente no spray de pimenta, realmente usando cacetete. E no ato de ontem, a polícia foi fazendo uma escolta dessas pessoas até o local. Então, é algo que realmente é uma postura inesperada, inapropriada. E aí depois rolaram vídeos na internet desses, não posso nem dizer como manifestantes, comemorando a chegada da Força Nacional do Exército, mas na verdade foi para prendê-los. Então se tornou algo até engraçado, virou meme nas redes sociais. Que eles pediam, muita gente aí nas redes sociais brincando com esse fato, que eles pediam a chegada do Exército, comemorando. E aí depois foram presos. Gente, tem uma imagem de uma dessas pessoas segurando o exemplar original da Constituição de 1988, que inclusive foi roubado. Essa é a imagem que querem passar? É assim que é feita uma manifestação pacífica? Não é. É assim que vocês aceitam uma democracia? Fica aí o nosso repúdio aos atos que aconteceram ontem e que nós podemos, em Brasília. E teve se mais. Comparar, foi em janeiro de 2021, gente. E mais, tinha uma sala onde aconteciam todas as reuniões com objetos, coisas de muito valor doadas por outros representantes políticos de outros países que estavam ali guardadas, sendo cuidadas, preservadas. E essas pessoas destruíram todos os presentes que o nosso país tinha ganho de outros países. Além de invasão, né, direção, que você me lembrou, as salas com armas. Eles arrancaram a porta da saíram sala de lá do armados até os dentes. Então, assim, pessoas que pedem a posse legal de armas, que querem ter armas, na primeira oportunidade roubam, porque roubaram todas as armas, munições, tudo possível. Imagina todas essas pessoas armadas. Agora, eu queria falar, sabe o que, Érica, em relação... Porque já que eles estão contra o atual presidente, por que eles não foram para as ruas quando ele foi solto, quando ele se tornou elegível para se candidatar à presidência? Eles não fizeram nada, esperaram para fazer agora, depois que ele já é presidente, não tem mais o que fazer. E essas manifestações, eles deveriam, eu acredito, né, que deva acontecer, mas o quê? Contra os impostos abusivos que a gente paga, com sustentar salário de político. Eu acredito que tenha que ter manifestação, porque a gente paga salário de político para eles roubarem, porque todos eles, a gente pode dizer que não existe qual é o que não é corrupto. Então, eu acredito que essas manifestações deveriam ser feitas, sim, mas sim para trazer melhoria para a gente, não invadir um congresso contra um presidente que já está eleito e que não tem mais o que fazer. Mas vamos lá, lembrando que isso não é um ato de manifestação, isso se enquadra, sim, em terrorismo. Então, assim, manifestação é quando é algo nas ruas, algo pacífico. Sim, invadir, algo que respeite leis, né? Manifestação muita gente fez quando o Bolsonaro se elegeu, aquela coisa do ele não, muitos estudantes e tal. Mas o que fizeram? E até o mesmo movimento contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi feito em 2013 até 2014, e foi de forma pacífica, tirando um evento ou outro ali dos Black Blocs. Mas foi feito por essa turma. E foi feito de forma pacífica e ninguém reclamou. Inclusive, agora, Gabriel, foi em 2013 que surgiu a oposição de direita, que eles acham que o Bolsonaro é
o candidato de direita. E não é. O Bolsonaro ele não é de direita e nem é conservador. Né? Enquanto... Porque se fosse, ele não tinha aberto aí o caminho para o PT voltar. Então, se o PT voltou, foi porque ele foi incompetente e burro e deixou o PT voltar. Sim, e é isso, é simplesmente isso. Exatamente. E outra, Bolsonaro está muito bem lá em Orlando. Não tem pretensão provavelmente nenhuma vai ser preso, Érica. Provavelmente ele vai ser preso. Saíram algumas notícias de que deputados e governantes dos Estados Unidos pediram a extradição dele ao Brasil. Mas assim, gente, eu acho que isso foi um ataque que não vai dar a lugar nenhum a não ser da prisão dos mesmos. Não vai funcionar, não tem o que fazer, Lula não vai sair, o Alexandre de Moraes não vai ceder a essa pressão. Então, assim... Eu acho também incrível, Érica, essa relação do Supremo não ser escolhido pela gente, ser escolhido por eles. Eu acredito que também quem for comandar tanto o STF, o STJ, deveria ser escolhido pelo povo e não entre eles. Né? Como é que eu roubo e eu vou escolher o juiz que vai julgar minha causa? É um pouco contraditório também isso, né? Tem que envolver um pouco mais a população. Mas agora a gente vai para o intervalo, né, direção? Intervalo. Na volta a gente vai ver a fala do Temer na manifestação e outros assuntos. Estamos de volta com o Da Hora desta segunda-feira e antes do nosso intervalo a gente estava falando, né, do ataque à Esplanada, ao STF, na tarde de ontem, domingo. A gente trouxe aqui outras manifestações a fim de comparar com essa que teve ontem. E só para a gente complementar, a gente vai ver uma sonora do Temer que foi sobre o vandalismo praticado contra os prédios públicos no ato de 24 de maio de 2017. Confira. O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. O prédio da Agricultura foi incendiado. O fogo já foi controlado. Os servidores federais evacuaram às pressas os edifícios. A polícia militar tentou dispersar os vândalos com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Tá lindo, tá bonito. A sessão deliberativa do plenário da Câmara foi suspensa e encerrada após a manifestação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem na esplanada dos ministérios. Dessa forma, tropas federais passarão a reforçar a segurança na área. E é isso. E das motivações disso era que botar uma pressão no Alexandre de Moraes, fazer com que ele cedesse. Só que aí a gente teve... O Alexandre de Moraes acabou tendo uma postura totalmente contrária a essa, né, Rochelle? Que você vai comentar agora. Sim, no caso, essa manifestação foi em 2017, no período do golpe que o Michel Temer deu na Dilma, e a gente mostrou aí como teve a reação também, né? E falando de ontem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né, o STF, decidiu na madrugada desta segunda-feira, dia 9, afastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do cargo por 90 dias. No domingo, dia 8, as forças de segurança do Distrito Federal não contiveram vândalos bolsonaristas que invadiram e depredaram o Congresso, o Palácio do Planalto e o prédio do STF. Moraes tomou a decisão no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, do qual é relator, ao analisar um pedido do senador Randolph Rodrigues e da Advocacia Geral da União. Então é isso, né? Medida drástica. Foi. E vamos aguardar os próximos capítulos aí dessa novela. O governador Ibanez fez um vídeo ontem, se pronunciou num vídeo nas redes sociais, pedindo desculpas, uma cena, não tem nem muito o que comentar. Eu acho que não devia nem vir pedir desculpas, devia vir a público falar quais providências que ele ia tomar, que devia ter tomado.
porque o que aconteceu ontem em Brasília foi algo complicado. Foi algo que passou a impressão de ser, tipo, deixado livre, solto, né? Então, Como que eles conseguiram, né? como né? que furaram Bloqueio. esse bloqueio, né? Não tinha equipe suficiente, não tinha policial suficiente. Como que isso aconteceu? Ainda falta muito a ser explicado, a ser investigado, analisado. Então, a gente vê que aí, mesmo com isso, se isso não fez Alexandre de Moraes ceder, eu acho muito difícil que algo faça, né? Porque ele está indo contrário a tudo o que estão manifestando, protestando e pedindo, né? Então a gente ainda tem muito desenrolar dessa história, ainda vai movimentar muito aí ao longo dessa semana e a gente vai trazendo aqui para vocês. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar sobre uma pesquisa do Procon, porque segundo uma pesquisa realizada, os valores de itens de material escolar podem variar mais de 260%. Um exemplo é a caneta esferográfica Economic de 1.0, que pode ser encontrada por 80 centavos e também por R$ 2,90 a unidade. Uma diferença de 262,50%. O levantamento ainda constatou um aumento de 13,95% no preço dos itens escolares. Do total dos itens divulgados, o site de uma rede varejista apresentou a maior quantidade de produtos com menor preço. A pesquisa comparou preços de mais de 80 itens em 8 sites de compra. Para economizar nas compras, o Procon de São Paulo recomenda verificar quais produtos o consumidor já possui em casa e se estão em condição de uso, perguntar por descontos em compras com grandes quantidades e realizar a troca de livros didáticos entre os alunos. Nessa começo de fim de ano, né, aí escola, matrícula, material escolar é algo que realmente gasta, né, precisa ir de um orçamento e curioso, né, essa variação de 80 centavos a R$ 2,90 Poderia na ser caneta tabelado, simples, no caso, né? né? Deveria ser tabelado os valores. É isso, Gabriel, quer complementar com mais alguma coisa? Não, concordo e assino embaixo com o que vocês falaram, porque esse início de ano, para quem é pai, para quem é mãe, essa questão de material escolar, sei o que é que meus pais passaram na pele durante muito tempo. Eu também. E agora, diferente, né, de como era antigamente, por exemplo, todo ano agora são apostilas. Os colégios, as escolas estão adotando apostilas, não mais os livros didáticos. Então, das editoras, né? Todo ano é algo diferente que não pode ser reutilizado. Você não pode comprar um livro usado, você não pode vender aquele livro do seu filho. Então, ou então, por exemplo, o filho mais novo e o filho mais velho com uma série de diferença, o mais novo não pode usar aquele que o mais velho usou, exatamente, porque trocam todos os anos. Complicou demais o bolso dos pais, né, que já compravam ali o livro do ano, pensando em reutilizar no ano seguinte, ou vender, conseguir complementar mais, mas nem isso. Junto com isso vem a farda nova, que geralmente os pais compram fardas novas aí. É porque no início a criança ano. cresce e não cabe mais, né? Agenda, que sempre tem agenda, não é barata. Aqueles Falando materiais. em agenda, Gabriel, desculpa te cortar, Tudo bem. mas em relação à agenda, existe até um aplicativo que muitas escolas estão, que eu não vou dizer o nome, né, da empresa, que estão adotando para não ter mais agenda física, mas sim no aplicativo. Isso, uma boa medida, né? Pelo menos isso, né? E a gente economiza aqueles 50, 60, 70 reais, que é o preço de uma agenda. Fora que muitos pais mudam as crianças de escolas em séries, tipo assim, ensino médio, ensino fundamental 2, então às vezes vai para uma escola ali com um pouquinho melhor, e aí já é farda nova, que se tratando de criança você não pode comprar uma camisa, uma calça, sempre tem que ser 2 ou 3 para poder ali compensar a semana, Principalmente se for né? uma criança danada, né? Que gosta de brincar muito, que gosta de jogar. Abençoada, né? Isso. Gabriel, abençoada. Abençoada, danado não. Então é isso, né, gente? É um gasto a mais e nada facilita, porque uma caneta simples chegar a R$ 2,80, uma pessoa não usa uma caneta um semestre inteiro. Vai ter que comprar 4, 5, e a gente sabe que muitas vezes na escola material não dura, gente. Você empresta ali para um, empresta ali para outro, às vezes não volta, às vezes você pede emprestado e não devolve. Então, assim, é um orçamento que os pais eles têm que se preparar com pelo menos 3 meses, né?
3 meses, porque é muito complicado. Que bom que minha mãe, meu pai, não, meu pai ainda tem, que ele tem minhas irmãs, mas que bom que eu já não dou mais esse gasto aí para os meus pais, né? Rochelle? Então, a partir de fevereiro, a contribuição dos microempreendedores individuais terá reajuste, passando de R$ 60,60 para R$ 66. A taxa contribui com a Previdência Social e o aumento segue o reajuste do salário mínimo de 8,91%, onde passou de 1,212 no ano passado para 1,320 este ano. Os profissionais autônomos deverão começar a pagar o reajuste somente a partir do dia 20 de fevereiro. O boleto, que vence no próximo dia 20 de janeiro, ainda virá com o valor antigo de R$ 60. É isso, esse reajuste que acompanha o reajuste do salário mínimo para o microempreendedor individual. Então, isso serve para o pagamento, como a gente viu, da Previdência, não é isso? Então, mais uma taxa, esse aumento que dá mais ou menos R$ 6 por mês, se for botar na ponta do lápis, dá R$ 66 Eu lembro. por ano. Gabriel, que começou com R$ 50, não era o mês, não sei se vocês lembram que as pessoas pagavam 50 e aí já está chegando em 66, né? Às vezes assim, porque eu tem que creio- acompanhar, Eu né? acho que ainda está eu creio Tá, que seja ainda uma tá taxa viável que pra seja pagar todo mês. aceitável e Sim, viável. pelos benefícios, né? Eu Sim. acho que. E é isso, gente. Enquanto tiver esse aumento na inflação, esse aumento aí dos salários mínimos, mesmo que seja pouco, eu acho que as coisas vão acompanhar. Tudo vai acompanhar, né? Mas ainda tá ok. Eu acredito que não haverá tantas reclamações. Não vou generalizar, dizer que não haverá, porque a gente não pode generalizar nunca. Mas eu acho que vai ser assim numa média bem aceitável pelos que adquirem o microempreendedor individual. E, mudando um pouquinho de assunto, no apagar das luzes de 2022, o deputado federal Thiago Mitraldi, do Novo de Minas Gerais, protocolou um projeto na Câmara dos Deputados que acaba com a necessidade de diploma para 106 profissões. Entre elas, médico veterinário, engenheiro e fisioterapeuta, além de exames da Ordem dos Advogados do Brasil para o exercício da advocacia. As chances do projeto ser aprovado no Congresso são praticamente nulas. O deputado não disputou a reeleição, portanto, não estará na Câmara para defender o seu texto na próxima legislatura e seu partido só elegeu 2 deputados federais, uma bancada sem força para levar uma proposição que afeta 106 profissões diferentes adiante. O serviço de vigilante, por exemplo, não precisaria mais ser exercido por profissionais da área. O texto polêmico foi apresentado faltando 1 mês e 10 dias para Mitraldi terminar o mandato. O projeto sequer tem um relatório designado para dar um parecer a respeito. Esse é o primeiro passo para uma proposta que começa a ser disputada na Câmara. No ano passado, o deputado de 37 anos concorreu à vaga de vice-presidente na chapa do Novo, formado em administração, profissão que ele também pede para ser desregulamentada. Mitraldi tem patrimônio declarado de 1,9 milhões, a maior parte em aplicações. É realmente complicado, né? Como Eu vou já que puxar uma sardinha pra médica, gente. como que uma pessoa vai atuar em medicina veterinária sem ter Fisioterapia. estudado fisioterapia, que exige conhecer tudo do corpo humano, né, Gabriel? Você que precisou de fisioterapia, precisa saber onde é os pontos que pode aplicar aquela fisioterapia para não causar nenhum dano maior para o corpo. Administração, que é a própria área dele, como é que você vai administrar uma empresa sem ter um estudo? A empresa vai quebrar. Engenharia. Como é Você que uma vai pessoa derrubar. vai construir, levantar um prédio que precisa de Eu acho que não vai nem estudo, cair, nossa, porque ele não vai chegar nem a ser a levantado. ser levantado. E, em relação, puxando para a gente, o que eu vejo também em relação ao diploma do jornalista é que muitas pessoas fazem função de jornalista sem ter o diploma de jornalista. Eu acho que isso também tem que ser visto, porque a gente sabe o quanto que a gente estuda para poder assumir essa função e quantas pessoas estão aí dizendo que é jornalista sem ter o diploma e estão sendo aceitos em vários... Porque durante um tempo, há uns anos atrás, Sim. realmente jornalismo não precisaria do diploma. De uns tempos para cá, foi regulamentada que sim, para você exercer essa profissão precisaria. Mas pelo menos. continua muitos assumindo aí sem ser diplomado. É isso. Tá na hora do intervalo, direção? Pronto, então agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente comenta esse assunto e outros.
de volta com o nosso Da Hora desta segunda-feira. E antes do nosso intervalo, a gente estava falando do texto polêmico, né, do deputado federal Thiago Mitraldi, que protocolou um projeto na Câmara dos Deputados que acaba com a necessidade do diploma para mais de 100 profissões, dentre elas engenheiro, médico veterinário, fisioterapeuta, profissões muito importantes que requerem anos de estudo. A prova da OAB também, ele quer. A prova da OAB ele também não quer mais que seja preciso para obter a carteirinha e só poder advogar com ela. E complicado, né, gente? A gente estava falando aqui que... Mas, felizmente, é um projeto que provavelmente não deve Até porque ele tramitar. não faz mais nem parte, né? Não se reelegeu. Mas é um tanto quanto absurdo, né? Então... Acho que a palavra certa é essa, um absurdo. Porque não existe como um engenheiro construir um prédio sem ter estudado o básico. Não existe como um médico ou uma médica veterinária operarem, receitarem remédios aos animais sem terem conhecimento do que estão fazendo, porque as pessoas precisam saber o que estão fazendo. E também um fisioterapeuta que precisa conhecer todos os pontos do corpo humano para não causar... Anatomia, né? Anatomia, tudo para não causar um mal ainda maior. Né? É uma profissão bem complicada. Você já vai lá porque você sofreu alguma lesão, alguma coisa, então ela precisa saber o que fazer com o seu corpo para que volte ao normal. E como é que ela vai saber o que fazer sem ter estudado como fazer isso? Então, é um projeto muito absurdo. Que bom que não vai para frente, porque aí nós teríamos profissionais desqualificados. A palavra é essa. Da mesma forma que a gente estava falando do nosso curso, né? De muitos e muitos fazerem o papel, a função de jornalista sem ser jornalista, sem ter estudado, que a gente sabe que a gente estuda aí 4 anos, né? Para poder fazer a função de jornalista. É isso. Isso. Agora a gente vai continuar, Rochelle? Vamos falar aí do levantamento atualizado nesta semana pela Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural, aponta que os preços dos combustíveis subiram na primeira semana de 2023. Entre 1º e 6 de janeiro, o valor médio da gasolina aumentou 3,2% em comparação à semana anterior. De R$ 4,96 saltou para R$ 5,12 o litro. Já o etanol registrou alta de 3,6% durante o mesmo período, passando de R$ 3,87 para R$ 4,0. O preço médio do diesel também subiu, contudo foi de 2,56%. De 6,25 foi a 6,41 o litro. Com a alta de preços e após registros de reclamações em diferentes regiões do Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica abriu na quarta-feira, dia 4, um inquérito para investigar a situação nos postos brasileiros. Aquele assunto que a gente falou antes da virada do ano, que esse aumento já estava previsto para essa semana, começo de janeiro, começo do ano. Muitos postos se adiantaram, vão ter que explicar o porquê do aumento, né? Se a explicação não for aceitável, plausível, eles vão chegar a pagar uma multa. Então aí a gente está vendo esse aumento que a gente já sabia que ia acontecer, né, Gabriel? Em relação aos preços abusíveis que teve no final do ano, né? É isso, e mais um peso no bolso do consumidor nesse início de ano, que como a gente já bateu na tecla aqui, aumento da cesta básica, aumento dos produtos aí